Olá, meus amigos, hoje a dica é sobre acordo de não persecução civil, esse novo instrumento de justiça negociada que foi introduzido em nosso ordenamento jurídico pela Lei Anticrime, que modificou a redação do artigo 17, parágrafo 1º da nossa Lei de Improbidade Administrativa, que a partir de 23 de janeiro de 2020 passa a admitir a celebração de acordo na esfera de improbidade administrativa. Um dos temas mais polêmicos envolvendo o acordo de não persecução civil hoje, e que traz uma grande divergência tanto em doutrina quanto em jurisprudência, consiste em saber se existe algum limite temporal para a celebração do acordo na fase judicial. Por outras palavras, no curso da ação de improbidade administrativa, existe algum limite temporal para a celebração desse acordo que, se não observado, acarreta na preclusão? Existem dois entendimentos sobre esse tema. Por uma primeira posição doutrinária, existe sim um limite temporal. Só se admite a celebração do acordo de não persecução civil até a fase da contestação. E o fundamento para a defesa dessa tese é o artigo 17, parágrafo 10A. O artigo 17, parágrafo 10A, que também foi introduzido na Lei de Improbidade pela Lei Anticrime, prevê a seguinte regra: as partes, prevendo a possibilidade de uma solução negociada, podem solicitar ao juiz da causa a interrupção do prazo da contestação para chegarem a uma composição, ou pelo menos para tentarem chegar a uma composição. Então o artigo 17, parágrafo 10A, traz uma regra de interrupção do prazo para o oferecimento da resposta, para o oferecimento da contestação. Alguns interpretam essa regra como sendo um limite temporal. O legislador estaria dizendo que só pode fazer o acordo até esse prazo, até a contestação. Depois disso não pode mais. Argumenta-se nesse sentido que se você autorizar a celebração de acordo de não persecução civil em qualquer momento no curso da ação, você vai estimular o agente ímprobo a utilizar a marcha processual a seu favor. Olha, eu não vou fazer acordo. Conforme a marcha processual avança, se eu percebo que as provas estão sendo desfavoráveis, se eu já tenho uma condenação em primeira instância, aí eu começo a pensar em fazer um acordo. Nesse sentido, defendem alguns que você não ter um limite temporal representa uma vantagem, um benefício para o agente ímprobo em prejuízo da proteção da probidade administrativa. E nesse sentido, existe um precedente da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça. Já há um precedente da primeira turma defendendo essa tese. Olha, momento para a celebração do acordo no curso da ação, existe um limite temporal, que é o prazo da contestação, com base no artigo 17, parágrafo 10A. Por uma segunda posição, não há esse limite temporal. O que significa dizer que o acordo pode ser celebrado a qualquer momento, no curso da ação de improbidade administrativa. Esse artigo 17, parágrafo 10A, não representa um limite temporal. Muito ao contrário, ali nós temos uma simples regra de fomento à autocomposição. Olha, na fase de contestação, as partes podem pedir a interrupção do prazo da contestação para concentrarem todos os seus esforços numa solução negociada. Esse é o propósito da norma. Quando o legislador prevê a possibilidade de acordo na Lei de Improbidade, em seu artigo 17, parágrafo 1º, o que está sendo inserido na Lei de Improbidade é o princípio do estímulo à autocomposição pelo Estado, que é um princípio previsto hoje no nosso Código de Processo Civil. O juiz deve, a qualquer momento, fomentar e buscar a solução negociada, não apenas o juiz, como as partes do processo, inclusive o Ministério Público. Então não faz sentido você autorizar a solução negociada à luz do princípio da solução, do fomento à autocomposição pelo Estado, e de outro lado você estabelecer um limite temporal no início da ação, no prazo da contestação. Isso vai contra a tendência internacional de fomento à autocomposição, inclusive no direito sancionador. Além disso, essa solução, você entender que há um limite no prazo da contestação, ela vai trazer situações que são desvantajosas para a proteção do patrimônio público.
Imagine que um agente público, um secretário de saúde, se envolva num caso de desvio de 200 milhões de reais na compra de EPI para combate à pandemia do Covid-19. 200 milhões de reais. Ele não fez esse esquema sozinho. Aí, descoberto o esquema, ele não aceita fazer um acordo na fase de investigação com o Ministério Público. Ele é réu. Contra ele é proposta uma ação de improbidade, ele é condenado em primeira instância. E aí ele procura o Ministério Público dizendo o seguinte: promotor, eu quero fazer um acordo, porque eu sei onde estão esses 200 milhões de reais. Eu sei quais são as pessoas que são laranjas e que estão sendo usadas para lavagem de dinheiro. Eu sei como ajudá-los a recuperar esses 200 milhões de reais. Inclusive, 40 milhões estão no meu bolso, eu devolvo para vocês amanhã. Mas para isso eu quero fazer um acordo, alguma atenuação nas penas. Se eu fizer esse acordo com vocês, eu vou entregar outros 10 agentes públicos que estão envolvidos, inclusive o prefeito. Aí o promotor vai dizer: olha, me desculpe, eu não vou fazer. Eu abro mão dessa proteção mais ampla ao patrimônio público, porque tem uma regra lá no artigo 17, parágrafo 10A, que limita a negociação até a fase da contestação. Veja, uma interpretação equivocada de uma norma que não diz isso claramente leva a uma proteção insuficiente do patrimônio público e da probidade administrativa. Não pode uma norma infraconstitucional trazer uma proteção insuficiente ao patrimônio público, à probidade administrativa, porque a Constituição, no artigo 37, parágrafo 4º, ela traz um mandamento de defesa da probidade administrativa por lei ordinária, e essa lei ordinária é a lei de improbidade administrativa. Não se concebe que uma norma da lei de improbidade administrativa venha para esvaziar essa proteção, muito ao contrário. Mas não é só isso. Pense que é possível, por meio desse acordo com colaboração celebrado com esse secretário, que nós tenhamos desdobramento na esfera criminal. Nós conseguiremos punir também na esfera criminal os outros que participaram desse esquema de desvio de 200 milhões de reais do erário. E eu posso, na esfera criminal, vocês sabem disso, eu posso celebrar um acordo de colaboração premiada até o trânsito em julgado. Alguns vão além, professor Masson, Vinícius Marçal, dizem que você pode celebrar, inclusive, após o trânsito em julgado, você pode celebrar um acordo de colaboração premiada. Nesse sentido, inclusive, vem o professor Renato Brasileiro dizer o seguinte: o mais importante não é o momento em que o acordo é celebrado, mas sim a vantagem que ele representa para a defesa do bem jurídico. Nós vamos trazer essa mesma linha de raciocínio por um acordo de não persecução civil. O mais importante não é o momento em que ele será celebrado, mas sim a efetividade que ele vai trazer na proteção do patrimônio público. Pouco importa o momento, o mais importante é o seu conteúdo. Esse acordo é apto a proteger com maior eficácia o patrimônio público, então ele não só pode, como deve ser celebrado. Por essa linha de raciocínio, eu me filio a essa segunda corrente doutrinária. E essa segunda corrente doutrinária encontra também ressonância no Superior Tribunal de Justiça. O ministro Herman Benjamin, monocraticamente, já homologou um acordo de não persecução civil celebrado pelo Ministério Público de Goiás em sede de julgamento de recurso especial. Veja, muito depois do prazo da contestação. Então nós temos essa divergência hoje em doutrina e em jurisprudência. O STJ está dividido e essa é uma das questões mais polêmicas a serem enfrentadas sobre o acordo de não persecução civil. O que é importante perceber é que nós estamos diante de um instrumento de justiça negociada sobre um fato que tem repercussão em várias instâncias de responsabilização. A interpretação dessas normas, ela deve levar em consideração o microsistema de tutela do patrimônio público. A negociação para fins de solução na esfera criminal, na esfera de improbidade, será muito mais eficaz se o agente tiver a garantia de que terá benefício em todas as instâncias de responsabilização. Se ele souber de antemão que, contribuindo na esfera criminal, será processado e não terá nenhum benefício na esfera de improbidade administrativa, ele pode decidir por não contribuir nem na esfera criminal. E aí nós não vamos ter nenhum acordo de colaboração premiada, nenhum acordo de não persecução civil.
a proteção ao patrimônio público restará enfraquecida. Não é essa, com o devido respeito, a solução que mais se harmoniza com o mandamento constitucional de efetiva defesa do patrimônio público. Essa foi a dica de hoje. Espero vocês para a próxima dica. Um forte abraço. Até lá.